da mulher, ou o que seja. É tudo um inferno. E toda a gente sabe disto. Toda a gente sabe disto. Agora, 3 anos depois é que se vai falar no Simplex. Você acha que isto é governação? Henrique Neto, e esta ideia da defesa nacional, isto que o senhor defende, não é? O novo modelo para a defesa nacional, de modo a intervir nas ações com efeitos económicos. Eu Está a falar das Forças Armadas? Estou a falar das Forças Armadas. Houve há coisa de 2 anos um congresso das Forças da Segurança e Defesa. E eu apresentei lá um paper, uma comunicação, a defender exatamente isso. E eu dizia na altura que as Forças Armadas iriam ter um problema sério, porque não haveria dinheiro para as Forças Armadas, e eu tenho receio, que as Forças Armadas, que são essenciais a qualquer país, até pela sua cultura própria, acabem por ser desprestigiadas na sua função. E há 2 anos propus que as Forças Armadas compreendessem que era necessário mudar de função. Tinham que ser, hoje que não está previsível uma guerra tradicional com o F-16 e submarinos, as Forças Armadas deveriam evoluir no sentido de ser mais úteis ao país através de utilizar os seus meios, os seus recursos, mantendo a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas, não as transformando numa força civil, cuidado, mantendo, para ações que interessam à economia portuguesa, nomeadamente apagar os fogos. Em vez de encomendarem barcos lá fora, encomendam lá a Viana do Castelo. Bom, isso apagarem os fogos, o problema dos acidentes naturais e as intervenções em caso de acidentes, a questão da criminalidade, nomeadamente da droga, que passa aí impunemente na nossa costa, apoiar as Nações Unidas, apoiando as Nações Unidas também as nossas Forças Armadas, naquelas missões de acidentes, como aconteceu várias vezes em vários países, até porque não há nenhumas Forças Armadas especializadas neste contexto. E eu defendi isso e defendo mais. Defendo que, como mais tarde ou mais cedo vai haver umas Forças Armadas europeias, e não se sabe bem como isso vai funcionar, Portugal desde já colocava no terreno umas Forças Armadas especializadas com estas características. Nós temos gente colocada no terreno, mas nós temos gente nas Nações Unidas, tivemos pessoas na Síria, são casos residenciais, são casos na Bósnia, temos nós como todos os outros. Sim. Só que eu proponho que as Forças Armadas se especializem e depois necessitam de outros recursos, já não serão precisos F-16 nem submarinos, mas são precisos muitos helicópteros. São precisos um barco de transporte, são precisos corvetas de fiscalização. Doutor Medina, o que é que acha desta ideia? Eu acho a ideia ótima, só que acho que as Forças Armadas não têm dinheiro para nada, não. Mas também isto era o dinheiro que está a ser gasto nos helicópteros civis eram gastos. Eu não vou discutir. Não eram gastos, era gasto nas Forças Armadas. Eu só digo é que o orçamento deles é muito pequeno, mas a ideia estamos a pagar para apagar fogo, a buscar aviões à Rússia e a usar helicópteros privados, quando as Forças Armadas, a Força Aérea neste caso, tem helicópteros. Esses helicópteros estão em vez de pagarmos aos privados para o combate aos fogos. Claro, ou eram vendidos e comprados outros. E depois também há coisas esquisitas. O problema dos submarinos nunca se resolveu. Havia uns carros, uns Pandura, não sei o quê, que também faliram. Não, quer dizer, isto é... Estou especializado nisso. Digamos, o mérito da sua intervenção é realmente esta orientação no sentido de definição de pontos de penetração muito concretos. Eu estou Deixe-me concluir. Acho que este é um método a usar. Eu acho que com estas ou com outras soluções, acho que é um método a usar. Você não é capaz de estar calado. Quando era meu aluno, você estava mais calado. Quereria convencer os portugueses, sabe? Fazia muitas perguntas. Você já sabe que eu não deixava a desordem. Não era este ensino com os mais qualificados de sempre. Mas... Temos 5 minutos para fechar o programa. O que eu ia dizer é o seguinte. Eu continuo a pensar, Henrique Neto, que esta ideia geral que temos, eu e tantas outras pessoas aqui temos tentado abordar, esse outro método, eu continuo a pensar que ele é indispensável. Nós precisamos de perceber que há coisas que essas estão estritamente na mão do Estado. O sistema fiscal está a mudar a toda a hora.
Eu hoje falei com alguém... Onde é que eu estive hoje? Sintra. Estive num julgamento em Sintra e alguém me falava desses problemas. Bom, eu acho que a gente tem que perceber que tem um sistema que tem que mudar rapidamente. E isso é convidar técnicos. Não estar a mudar o sistema fiscal a toda a hora. Nós temos que pôr continuidade. Continuidade. A Ministra da Justiça está muito esperançada na aceleração. Oxalá as suas esperanças se confirmem. É talvez o Ministério onde se foi mais longe na elaboração de leis e tentativas de reforma. Temos que pensar na burocracia, temos que pensar nestes problemas concretos. Quando nós tivemos aqui a doutora Zita Seabra, para aí 1 ano e meio, já aquele Ministro da Economia, que aqui estava, o Dr. Álvaro Santos Pereira, parece que já estava a trabalhar na burocratização. Hoje sabemos, através de um outro Ministro, que se vai pensar no Simplex. Quer dizer, não se pega em nada. Nada. Mas já agora, Medina, deixe-me você, antes de terminar o programa, dizer mais qualquer coisa. Tem que ser ideia rápida. É muito rápido. Algumas das ideias que eu aqui trouxe para apresentar neste curto espaço de tempo existem nos empresários portugueses. Eu estou certo, tenho a certeza, porque falo com eles, que muitos deles têm ideias excelentes para desenvolver a economia pelos ministros e pelo governo? Não interagem. Por isso eu proponho aí uma comissão de 5 pessoas, 5 empresários, que sabem o que fazem, junto do Ministério da Economia, que reúnam com todos os setores de atividade, indústria, agricultura, serviços, pescas, com todos os setores de atividade, com cada um dos setores da indústria, para, por um lado, dinamizar, para dar força aos empresários, para falar com eles, para dizer que o país precisa deles. Não é num discurso do ministro da ocasião que isso se faz. É trabalhando com eles. E, por outro lado, para ouvir deles que ideias têm, que proposta têm, para os sapatos, para a confecção, para a cerâmica, para o vidro, para os plásticos, para terminarmos para os automóveis. O programa, e acha que, vamos lá ver, e acha que as grandes opções estratégicas que o país tem que tomar devem ou não envolver um acordo de entendimento a médio e a longo prazo entre esta maioria e o Partido Socialista? Claro que sim. E não apenas. O acordo deve ser aberto a todos e aqueles que quiserem, muito bem, os que não quiserem não podem. Agora, nós não falar, eu vi cá já uma vez ao seu programa para falar do sistema político, se recordar-se-á. E aquilo que eu disse é que os políticos, digamos, os partidos portugueses detêm todo o poder de decisão e enquanto não houver concorrência no sistema, tal como os produtos e bens não transacionáveis, que falei aqui hoje, eles não vão mudar. E, portanto, vão arranjar sempre razões políticas para discordar uns dos outros. O que é que o senhor acha, antes do programa começar? E porquê? Porque têm grupos sociais, têm dirigentes, nomeadamente os dirigentes locais, os dirigentes nacionais, que têm o poder, que têm o emprego, porque muitos deles não teriam emprego se lá não tivessem, e que, portanto, os partidos e as novas direções... Repare, o partido, eu sou um militante socialista, mas já disse isso ao secretário-geral, o Partido Socialista atual foi capturado pelo governo anterior, e os mesmos que estavam no governo anterior e conduziram em grande parte o país a esta situação, estão agora a aconselhar o novo secretário-geral. E já agora, Dr. Medina, nós antes de começarmos o programa falávamos, a propósito do Partido Socialista, da situação em França. Qual é a sua opinião sobre esta viragem à direita de François Hollande, com aquele pacote de medidas que ele apresentou aqui há umas semanas? Quer dizer, para já, mostra que ele, tal como os dirigentes políticos portugueses, não tem nenhuma ideia para a França. E não é nenhum de golo, no fundo. Mas isso também já não há, e a França tem uma situação económica que a curto prazo vai ser muito complicada, não é? E é evidente que a França teria que ter o seu papel de liderança, de alguma liderança na Europa, mas para isso não é a distribuir votos aos pobres, como ele prometeu antes, porque não há dinheiro para distribuir. O Dr. Medina foi mais longe antes de começar o programa. Não é como um presidente que anda de bicicleta. Um homem que se espalha ali em Paris e o povo vai ali... não é com um homem medíocre que se muda um país como a França. Eu vou mais longe dizendo, não é com um homem medíocre que a França muda... Não, mas o Dr. Medina estava a dizer que era um presidente disfarçado com a capacete. Espalhava-se ali em Paris e iam todos acudir. Repara, ele pode ter a desculpa. Não é
não ia de bicicleta, ia de scooter. Mas você sabe que este problema... Ele pode ter a desculpa nós devemos fazer aqui um programa... de estar apaixonado. Você sabe, agora, ele é politicamente medíocre. Você sabe que hoje não há... A social-democracia não é possível. Um dia vou fazer um programa sobre isso. Primeiro, porque o Estado não tem Já fizemos um programa há 2 anos com o António Barreto. Sim, mas isso era, digamos, a moldura da social-democracia. Hoje não é possível. A social-democracia haveria de se ter convertido lá como o Blair queria, enfim, para sobreviver a alguma coisa, porque o Estado não tem poder. Os Estados estão falidos. Os Estados criaram Estados sociais que não são sustentáveis. Há países com problemas demográficos imensos. Há países com uma dívida pública monstruosa. Quer dizer, todos os pressupostos da montagem da social-democracia eram outros. Claro. Eram economias que temos de acabar. Mas também a terceira via do António Blair acabou por ser uma desilusão, não é? Deixe-me ainda dizer uma coisinha de 30 segundos também, mas tem novamente. Mesmo que ser, porque eu já tenho aqui os meus colegas... Eu gostaria de referir que nesta situação de desgraça da nossa economia, da nossa vida, são os empresários dos setores de bens transacionáveis que têm aguentado a economia com um mínimo de energia. E são esses empresários que, se bem incentivados, podem mudar e podem resolver os nossos problemas. Doutor Nuno Carreira, o próximo programa. O próximo programa, um deputado do PSD publicou um livro a respeito das PPPs. Creio que ele dirigiu, teve uma intervenção qualquer numa comissão lá da Assembleia. Sim, funcionou. Sérgio de Azevedo. Sérgio de Azevedo. E este assunto das PPPs, por enquanto, é um assunto inesgotado. E pareceu-me que era oportuno ouvir o Dr. Sérgio de Azevedo. Henrique Neto, muito obrigada por teres vindo mais uma vez ao nosso programa.